Então, nessa aula eu vou estar falando aqui sobre o conceito de procedures. O que é as procedures e quando eu vou utilizar aqui no nosso projeto. Então, deixa eu só abrir aqui que eu vou te mostrar o seguinte. Aqui ó, nós temos um recurso aqui chamado de procedures. Assim como os triggers, como os generators, são elementos. E as procedures é um procedimento armazenado. Você pode escrever um código SQL, deixar ele salvo aqui e você só chamar ele depois quando você precisar. Eu não gosto muito de utilizar, eu só utilizo procedures quando é um código SQL muito grande. Aí eu coloco dentro de uma procedure para ficar fácil de utilizar lá no C#. Ou então, quando eu preciso pegar o ID que foi salvo daquela tabela naquele momento. Então, a procedure ela é muito importante nesse caso, tá bom? Então, para a gente criar uma procedure é muito simples, ó. Você vai vir aqui, abrir uma nova query e você precisa criar aqui uma certa estruturazinha. Primeira coisa é setTerm. Aí aqui a gente vai colocar o acento de circunflexo, um espaço e um ponto vírgula. Lembrando que se você estiver utilizando o IBExpert para poder trabalhar com Firebird, a criação da procedure é um pouco diferente, tá? E no final a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai inverter, ó, primeiro o ponto vírgula, depois o circunflexo. Lembrando que tem um espaço aqui, tem um espaço aqui, tem aqui e tem aqui. Então essa é a estrutura básica de início da nossa procedure. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou escrever aqui um SQL e já vou deixar mais ou menos pronto. Você faz a mesma coisa aí para quando a gente for criar outras procedures que precisar de capturar o ID, a gente vai ter essa estrutura. Então nós vamos escrever, ó, crie uma procedure. Aí aqui vai o nome da procedure. Entre parênteses aqui a gente vai passar o quê? Os parâmetros. Os parâmetros de entrada. O que são esses parâmetros de entrada? São aqueles valores, ó, parâmetros de entradas e seus tipos. São os valores que a gente vai trazer do C# ou do Excel, do PHP, qualquer tipo de programação que você estiver usando, são os valores que você vai trazer de lá, tá bom? São os parâmetros de entrada. Depois que a gente fez os parâmetros de entrada, nós vamos ter que fazer uma estrutura para que essa procedure consiga retornar qual foi o ID. Então, eu vou dizer que essa minha procedure, ela vai ter um retorno. Eu vou chamar ele de ID e vai ser do tipo números inteiros, ok? Esse aqui vai ser o meu retorno. Isso aqui, lembrando que isso é uma estrutura básica. A gente vai salvar isso daqui para quando a gente for criar a nossa procedure, a gente escrever em cima desse modelo aqui. Agora eu vou escrever assim, ó, aí eu escrevo begin, que significa início. Aqui no final eu tenho que escrever assim, ó, suspend, aí eu vou colocar ponto vírgula, e depois eu coloco end, juntamente com acento circunflexo. Isso aqui é uma estrutura, tá? Isso aqui a gente tem que criar para poder fazer a nossa procedure. Eu vou até dar um zoom aqui, ó, para você ir visualizando tudo aqui. Aqui dentro agora eu vou escrever o meu comando SQL. O interessante dessa procedure é que você, com um único código, você vai conseguir salvar e alterar, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero que atualize ou então insira na tabela. Aí você vai colocar aqui o nome da tabela que você quer fazer o uso das suas procedures. Aí vai ser a mesma estrutura lá do insert into. Aqui vai ser os campos e tipos, ok? E aqui, ó, os valores, e aqui vai ser os valores que serão inseridos. Só isso aqui, ok? Aí, o que acontece? No final, antes aqui do suspend, a gente precisa retornar o ID da tabela para dentro desse campo aqui. Então, a gente vai colocar assim, ó, retornando, ó, returning. Você vai colocar o nome do campo que vai ser retornado, into, e aqui a gente coloca dois pontos id e ponto vírgula. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que o campo que eu disser aqui que vai ser retornado vai ser inserido dentro da variável id, que no caso a gente criou ela aqui, ó. Isso aqui é uma variável, tá? A gente vai retornar o valor, vai pegar o valor desse campo
e vai jogar dentro dessa variável. E a procedure, quando a gente executar, ele vai conseguir dizer qual que foi o ID que foi salvo. Então, a gente já criou aqui a estrutura da nossa procedure. Vamos salvar ela, a gente clica aqui nesse Save to File ou dá um Ctrl S no teclado. Salva aí num local fácil de você achar. Eu vou salvar aqui dentro da pasta do curso, que aí se você quiser baixar esse daqui também você pode, ó. Deixa eu só achar aqui a pasta do curso, sistema completo em C#, e aqui eu vou colocar modelo procedure. Aí você vai poder baixar esse arquivo aí também. Então eu vou fechar, agora eu vou criar a minha procedure para estar salvando a pessoa, para a gente fazer um teste aqui, ver se vai funcionar, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui, botão direito, Run a Query. Aí eu vou vir aqui, ó, abrir o arquivo, ó, Load File, nessa pastinha. Ou então o atalho Ctrl O. Ao clicar aqui, eu vou localizar onde eu salvei, ó, OneDrive, Cursos, Modelo Procedure e vou abrir. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Qual vai ser a tabela que eu vou salvar? Tabela Pessoa. Quais serão os campos que eu quero salvar? Aqui você não vai passar o nome do campo, não. Você pode passar o nome do campo, exatamente igual ao nome do campo, mas eu aconselho você a passar nomes fáceis de serem encontrados lá no C#. Ó, deixa eu só fazer um select aqui, para me ver os campos. Ó, eu tenho aqui o campo pessoa ID. Então, o ID, a gente vai precisar dele sim. Nós vamos precisar dele, porque ele, na verdade, a gente vai precisar do ID. Vai precisar do ID porque quando tiver um ID, então ele vai utilizar o update. Quando não tiver um ID, ele vai utilizar o insert. Então vamos lá. Vamos vir aqui, ó, na nossa procedure. Eu vou chamar o primeiro parâmetro de ID. O tipo dele vai ser, na verdade eu não vou poder chamar de ID porque eu já tenho aqui embaixo um parâmetro chamado de ID, tá? Então vou colocar ID pessoa, ou pessoa ID, né? Já que é o nome do campo, pessoa ID. Aí eu tenho que separar por vírgula para mim acrescentar o próximo campo. Deixa eu ver aqui qual que é. Nome. Você pode colocar da maneira que está aqui mesmo, ó. Aí nesse caso é importante, eu até costumo fazer assim, quer ver, ó? Eu venho aqui no banco de dados, no FlamiRoben, porque você tem que pegar a mesma estrutura. Botão direito aqui, Show Properties, aí eu clico aqui, ó, DLL, e clico em Open in SQL Editor. Aí eu copio isso aqui, ó, menos o primary key. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, e levo lá para a minha criação da minha procedure aqui. O que acontece? O cadastro eu não preciso, então eu posso apagar ele aqui, porque ele é automático. A última linha também não precisa da vírgula. Deixa eu só selecionar aqui e dar um Tab para manter a indentação. Pronto, ó, o pessoa ID, esse not null não precisa. Esse collate win, aqui é interessante a gente deixar, tá? Porque aí, quando a gente passar as informações lá, da forma que vier, na verdade eu acho que a gente nem vai precisar disso aqui não, porque isso aqui já está lá no banco de dados. Então a gente só vai passar mesmo a estrutura básica, que é o nome do campo, seguido do seu tipo. E é importante que a gente coloque aqui, ó, o mesmo tamanho, de 80 também, porque ele vai vir informação daqui, vai ser jogado lá dentro da tabela. Então é importante ter a mesma estrutura. Feito isso, eu vou copiar isso aqui. Vou vir aqui nos campos. Aqui, na verdade, eu não preciso dos tipos, é só os campos, tá? Eu acabei fazendo errado. Aqui a gente vai dar um Enter aqui, vai colar e a gente apaga os tipos, ó. Deixa só o nome dos campos. Assim, porque aqui no caso vai ser aonde a gente vai inserir os dados. Ó. E aqui, deixa eu dar um Tab novamente. Eu vou dar um Ctrl C, aí eu colo aqui nos valores. E o que eu faço aqui? Antes do nome, eu coloco 2 pontos, ó. Quando eu coloco 2 pontos aqui, ele entende que esses valores que eu estou pegando aqui são os valores dos parâmetros de entrada, tá? Esse pessoa ID corresponde a esse pessoa ID aqui. Porque como eu coloquei 2 pontos antes, ele entende que eu quero pegar o valor de uma variável, que nesse caso é essa daqui. Então, olha só, não sei se vai dar para você ver aí, mas fica assim, ó. O primeiro bloco é a criação da procedure,
seguido de cada um dos parâmetros que você vai salvar no seu banco de dados. Você pode usar a mesma estrutura exata da sua tabela. Só não deixa aqui not null, colete, default, nada. Só o nome e o tipo. Depois do segundo bloco é o retorno. Isso aqui também você pode deixar assim. O terceiro bloco são os campos que vão ser inseridos ou alterados. Aí aqui tem que ser exatamente como está na tabela, porque são os campos da tabela. E o último bloco aqui são os parâmetros, que tem que estar exatamente como você criou lá em cima, ok? Se você colocou, por exemplo, aqui, ó, code assim, o seu parâmetro aqui embaixo, ó, tem que estar code também. Se aqui em cima você colocou NASC, ó, não tem problema não. Só que aqui embaixo, onde você vai colocar os dois pontos, tem que estar NASC também, tá bom? Agora aqui embaixo, ó, o campo que vai ser retornado. O campo que vai ser retornado é o campo pessoa ID, dessa forma aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou salvar essa procedure, vou clicar aqui, salvar como um nome diferente, eu vou colocar assim, ó, procedure, salvar pessoa, porque aí você pode baixar também se você tiver alguma dúvida, tá? Eu vou dar um F4 para executar. Aqui ele deu um erro, olha só, nome da tabela, é porque eu não passei aqui embaixo, deixa eu dar aqui um F8, não passei aqui qual que é o nome da tabela. Aqui em cima eu até fiz errado, ó, não é o nome da tabela, é o nome da procedure. Então eu vou colocar assim, ó, pessoa, salvar. Eu sempre gosto de colocar o nome da tabela primeiro, porque se você tiver várias e várias procedures, se você iniciar com salvar, vai ficar assim, salvar pessoa, salvar produto, salvar, vai ficar muito difícil de você encontrar. Se você colocar o nome da tabela primeiro, vai ficar mais fácil na hora de você achar, tá bom? Então aqui embaixo é o nome da tabela, ó, pessoa. Eu vou até dar um Ctrl S aqui para poder salvar esse arquivo com essas alterações que eu fiz. E agora sim, vamos dar F4. Aqui ele está dando ainda errado, ó. Token unknown significa que não foi encontrado alguma palavra, não existe alguma palavra. Aqui ele está me dizendo que está na linha 17, na coluna 26, e a palavra é pessoa. Então vamos lá. Linha 17. Ah, tá. Faltou insert into. Faltou a palavra into. Então deixa eu dar aqui um F8. Eu vou salvar de novo esse arquivo para você pegar essas configurações. Vou dar um F4 e agora sim, ó, ele passou. Vou dar um F5. Então, como que a gente vai agora usar essa procedure? Olha só, ela já está aqui. Se você clicar com o botão direito e escolher a opção Execute, olha só o que ele preparou aqui para a gente. Ó. Ele preparou um SQL bem simples. É melhor utilizar esse SQL do que esse daqui. Ó. Insert into, pessoa. Você vai passar aqui todos os campos. Campo 1, campo 2, campo 3. E aqui embaixo você vai colocar values. Então, é mais fácil você utilizar procedures, aí fica a seu critério. Se você quiser utilizar procedures para tudo, não há problema. Só que aí aquele framework que a gente desenvolveu, ele não vai ter utilidade, a não ser que a gente faça adaptações. Então, aqui, olha só, quando eu quiser salvar uma nova pessoa, eu vou deixar aqui nulo. Quando eu quiser alterar uma pessoa, eu vou passar aqui um ID. Ó, eu vou fazer aqui para você ver, ó. Vou salvar aqui dessa forma aqui, ó. Eu gosto sempre de salvar assim. Aqui no sexo, como é só uma letra, eu vou deixar assim. E a data, eu vou colocar a data de hoje, 31/7/2019. Então, é bem mais simples assim, tá? Esse select PID, você tem que deixar aqui, ó. Eu vou dar um F4. Perceba que quando eu dei um F4, ele apareceu aqui embaixo, ó, o ID 15. Vamos dar um F5 para poder confirmar. Agora, vamos fazer um select na tabela, pessoa. E vamos ver que ele inseriu aqui para a gente, olha só, o ID 15 com o nome, COD, CPF, CNPJ, sexo, a data de nascimento e a data e hora de cadastro. Agora, se eu quiser alterar isso daqui, é muito simples. Como eu já tenho o ID que foi salvo, eu pego ele, digito aqui, e aqui eu faço a alteração que eu quiser. Eu vou colocar alterado, code eu vou colocar alt, CPF eu vou colocar alter, CNPJ, ao, sexo, a, e a data eu vou colocar a data de ontem. Então, eu vou dar um F4 e perceba que ele traz aqui para mim o mesmo ID. Significa que eu alterei. Vou dar um F5 para confirmar. E se eu vim aqui na tabela e
fazer um select novamente, ó, perceba que está no 15. Se eu der um F5 e um F4, olha só que bacana, ele alterou para mim. Então, com uma única linha de código de SQL, quando você cria procedure, que eu falo que eu não gosto de utilizar muito, porque eu já tenho aquela estrutura lá como que eu vou dizer? Do framework, que é mais fácil. Você olhando esse SQL, você não sabe que campo é esse, você não sabe qual campo é esse. Então, quando dá erro, é muito difícil de você conseguir identificar onde está o erro. Por isso, eu prefiro utilizar aquele módulo lá que eu criei do framework. Mas aí fica a critério de cada um. Então, com essa linha, se você utilizar null aqui, ele salva. E se você passar o ID, ele altera, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai usar esse SQL lá no nosso projeto para a gente estar capturando o ID da pessoa e jogando ele aqui.